Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Alex, por gentileza, coloque aqui 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e deixe aqui. Por gentileza, Alex. Nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Até onde o tempo permitir, nós falaremos a respeito desse capítulo 1 de 2 Coríntios. Meu desejo era chegar no versículo 11, mas eu sei que o tempo não permitirá. Então, até onde nós conseguirmos, nós estaremos refletindo, meditando, pela graça de Deus, extraindo verdades e lições desses versículos. Mas antes de nós lermos ou falarmos a respeito do texto propriamente dito, a cidade de Corinto, irmãos, que é essa cidade onde Paulo estabeleceu essa igreja. Ou ele estabeleceu, ou estabeleceram, mas Paulo acabou sendo, pelo menos naquilo que a Bíblia revela, talvez o principal pai espiritual para essa igreja. E a cidade de Corinto, por isso que nós chamamos de Epístola aos Coríntios, porque eram moradores, habitantes dessa cidade chamada Corinto. Eu fiz a lição de casa e vou ler aqui, ó. Como na época de Paulo, Corinto era uma cidade vibrante e próspera, conhecida por sua rica atividade econômica e cultural. Ela ficava localizada na Grécia, na região da Acaia, na Grécia. Corinto era um importante centro comercial e assim por diante. E nessa cidade, irmãos, dentre outras coisas, nessa cidade de Corinto, nós tínhamos o templo da chamada deusa Afrodite, ou Vênus. E somente por isso, Corinto era uma cidade de um padrão moral muito baixo. Era uma cidade do pecado. Existe um jargão que se usa hoje, que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, porque Las Vegas, nos Estados Unidos, tem um título de cidade do pecado, devido aos cassinos, tudo mais que acontece naquela cidade, assim dizem. Quem já esteve lá, não é o meu caso e talvez nem o seu caso. Talvez um volume muito maior era o caso de Corinto. Era uma cidade onde o pecado reinava e reinava com gosto. Talvez para a cultura da época se falasse cidade do pecado, Corinto. Se não fosse a principal, provavelmente seria uma das principais cidades, rotuladas como cidade do pecado. E como eu disse, dentre outras coisas, nessa cidade, tinha-se esse templo dessa deusa, falsa deusa, chamada Afrodite. E não é novidade para nós que essas religiões do passado, os seus rituais de culto aos seus falsos deuses, a exemplo lá do Antigo Testamento, quando Deus dá um alerta para Israel e Deus fala: Israel, quando vocês entrarem em Canaã, cuidado com a religião dos cananeus, porque já lá atrás, na religião dos cananeus, fazia parte da religião deles sexo, prostituição, culto a falsos deuses usando sexo. Era o caso da cidade de Corinto e do templo dessa falsa deusa chamada Afrodite. Eu aprendi outro dia que nesse templo tinha pelo menos 1000 prostitutas. Dá para imaginar isso, irmãos? Pelo menos 1000 prostitutas que ficavam a serviço do que essa religião propunha. Então essas prostitutas eram chamadas de prostitutas cultuais, e elas eram oferecidas no ritual de culto a essa falsa deusa, para que os seus adeptos dessa religião praticassem sexo com essas prostitutas. Isso era tido como ritual de culto àquela falsa deusa. Por isso que quando nós vemos as epístolas de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós passamos a entender por que Paulo fala muito pesado sobre o pecado. Por que ele fala sobre o pecado da prostituição. Em algum trecho ele vai dizer que a prostituição é um pecado que se comete contra o próprio corpo. Por isso que ele vai dizer em algum contexto de 1 Coríntios 11 sobre a mulher, a questão do cabelo da mulher, porque no ritual dessa falsa religião, essas prostitutas tinham seus cabelos cortados, rapados,
e para que as irmãs não fossem confundidas com essas prostitutas, e muitas dessas prostitutas estavam se convertendo. Então daí aquela orientação de Paulo para aquele contexto, para aquele momento a respeito do cabelo e assim por diante. Então Corinto era uma cidade, irmãos, dentre outras coisas, tida como uma cidade do pecado. Esse era o ambiente dessa cidade, no qual a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós chamamos de igreja aos Coríntios, fora estabelecida. E o que motivou